É o quadro Casamento Fortalecido aqui dentro deste canal, o Tem Jeito, onde a nossa proposta é sempre levar uma mensagem de esperança para as famílias, para a sociedade. Hoje a gente quer conversar um pouco sobre um assunto, um tema que está em discussão no Brasil. A legalização da maconha no Brasil. Ainda é um projeto que está ali tramitando no Congresso Nacional, provavelmente não vai entrar na pauta agora tão cedo, diante do cenário político que a gente vive, mas ele está lá. E a gente tem que estar atento, né, a tudo aquilo que está acontecendo ali no Congresso Nacional, porque a nossa pergunta é: você quer a legalização da maconha? É este o Brasil que você quer para o futuro? Um país onde tem a legalização da maconha? Porque isso é fato. Em vários países do mundo, isso já acontece há anos. Em vários países do mundo também está em discussão se legaliza ou não, como está aqui na nossa nação. Então a pergunta é essa. É mundial, né? A pergunta que a gente precisa fazer é isso: legalizar a maconha vai resolver a minha vida? Vai resolver a sua vida? Vai resolver um problema que você vivencia na sua casa? Se legalizar, vai resolver? Eu queria aqui só a gente situar aí, você que está nos acompanhando nesse momento, que é assinante, né, que está aí conosco em todos os vídeos, mas o que tem a ver isso com casamento fortalecido? Tem a ver, sabe por quê? Às vezes você não casou ainda, às vezes você está namorando, você está noivo, sei lá, ou até mesmo já casou, mas você vive esse problema da dependência, né, química, entre o cônjuge, ou o marido, ou a mulher, ou os dois têm uma dependência, ou você vive a questão da dependência com os filhos, né? Tem casos que são os filhos que lutam, que torcem, que rezam para que o pai ou a mãe pare, né, de usar drogas. O que pra gente chama atenção é que hoje a questão da dependência química, de uma maneira muito particular, hoje falando da maconha, ela hoje não está restrita a uma idade, a uma classe social. Pega desde a criança até o adulto. Hoje tem muitas crianças que já são dependentes, né? Começaram com a maconha, hoje já estão aí em drogas muito mais fortes, mas também tem o idoso, né? E que fica, não é só para tirar um barato, aquela coisa, né? A droga tá aí. Agora, imagine, eu tenho colocado essa minha cabeça para funcionar. Imaginar um país como o Brasil, onde essas lojas podem se espalhar em várias cidades da nossa nação, como franquias, da mesma maneira que tem essas lanchonetes de sanduíche famosa e outras franquias. Fast foods, né? Imagine lojas que vendem a maconha. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é essa: vai resolver a vida do meu filho? Exatamente. Vai resolver a vida da minha filha? Vai resolver a vida da pessoa que eu tanto amo legalizar? Sabe por quê, gente? Legalizar vai fazer com que quem é dependente vai se tornar mais fácil ainda para ter acesso. Vai despertar também novos usuários. Isso vai mudar o ritmo de uma nação. Vai mudar a rotina da nação, vai mudar a rotina das pessoas e não vai resolver. Por que eu digo com tanta convicção que não vai? Mas não está na legalidade, né? Não. Eu não quero que meu filho, ou que meu marido, ou que meu pai, sei lá, ou que algum conhecido meu irmão deixe de usar maconha porque ela é proibida. Não é isso a questão. Né? Mas porque ela faz mal. Ela prejudica. Ela não traz benefícios. Né? Hoje tem essa questão do uso dela medicinal, que daí é uma outra. Né? Nós vamos gravar um vídeo com alguém da área da saúde para conversar sobre ela medicinal. Mas nós estamos falando da dependência química, da dependência da maconha como uso, hoje como é que eles falam? Recreativo. Recreativo. Eu ia falar lúdico, né? Recreativo. Tenha santa paciência, né? Vamos recrear com muitas outras coisas. E por que eu falo assim com convicção que não vai resolver? Vai aumentar o problema.
Eu atendo pessoas. Vamos começar do começo. Desculpe a redundância aí. Eu usei drogas. Comecei na maconha, fui para cocaína, depois fui para o crack. Quando eu conheço a Carla, eu tinha deixado de usar drogas em maio de 1994. Quando eu participei de uma experiência de oração, Deus entrou na minha vida e me libertou, me fez livre desse vício, me fez livre dessa dependência. Eu conheço a Carla e a gente começa a namorar em agosto de 96. Então, se você fizer uma conta de maio de 94 a agosto de 96, não é muito tempo. Eu agradeço a Deus pela vida da Carla, porque ela poderia muito bem duvidar, não acreditar nessa minha transformação, nessa mudança. E não arriscar. Mas Deus me tirou dessa. É isso que eu acredito. Eu acredito que Deus, Ele quer uma nação, e não só uma nação, mas um planeta Terra, pessoas totalmente livres desse vício. Deus quer o ser humano, o homem e a mulher, vivendo livre, liberto de uma escravidão. É que você é prova viva disso, que é possível, né? É possível você ser liberto das drogas. O Cleto falando isso, então só a gente retomando, e nesses 22 anos que a gente está junto, entre namoro, noivado e casamento, ele não teve nenhuma recaída, ele não teve nenhuma vontade. Você fala que eu sou um milagre. Você é um milagre, porque eu digo que o Cleto, para quem viveu essa experiência toda das drogas e drogas mais fortes, você, a partir do seu encontro pessoal com Jesus, você abandonar, você não foi deixando aos poucos. Eu rompi. Né? Você rompeu, né? Você sentiu de ser assim o seu. E isso, você não teve nenhuma... como é que a gente fala? Abstinência? Não teve nenhuma crise de abstinência. Não teve... Graças a Deus. Deus te abasteceu. E é isso. Né? Deus tomou conta eu conheço outras pessoas que venceram isso. Então, para mim, legalizar não é a saída. Vai aumentar o problema. Vai aumentar o problema. Eu quero, junto com a minha esposa aqui, trazer esse papo, essa conversa, mas colocando como embasamento, como fundamento, um Deus que quer o seu povo livre. Então você precisa, junto com a sua família, pensar, poxa, estão conversando em legalizar a maconha no Brasil? Aí vocês precisam se interiorizar e pensar, vai resolver o nosso problema? Isso precisa ser conversado, não vai resolver. E mais, conscientizar de que a maconha ela é a porta de entrada para a droga mais pesada. Ninguém começa já injetando na veia uma droga. Não. Para outros vícios. Entendeu? Né? A coisa vai entrando leve, leve. E quando eu usava droga, não era tão normal, não era tratado assim com tanta normalidade. Era tudo mais clandestino, mais escondido, mais, sabe assim, por detrás dos bastidores mesmo. Agora não. É bom, é natural, a internet incentivando, governos incentivando, e aí a família precisa pensar, vai resolver? E outro ponto também, precisa pensar, precisa colocar essa cabeça para funcionar. Legalizar a maconha vai favorecer ou prejudicar a sua casa? E a outra coisa que a gente precisa também ter isso muito claro, por isso que a gente tem falado contra a legalização da maconha, porque o problema é a droga, o problema é a maconha, né? Ou o dependente, ou no caso de álcool, sei lá. E não é a pessoa. A pessoa não é o problema. Ela não é o problema. Ela está com um problema. Ela está vivendo uma situação problemática. Então, na verdade, é um problema social. A gente tem que abraçar, tem que estar junto e acreditar que a pessoa pode sair dessa, porque ela precisa de ajuda, sozinha ninguém consegue. Porque quando a droga ela entra numa casa, ela entra e ela é destruidora. Ela causa um caos. Causa um inferno. E o desespero quer tomar conta da família. Então, nesse olhar de desesperança, o que a gente mais quer é descartar essa pessoa, excluir essa pessoa, se livrar dessa pessoa, mas ela não é o problema, ele não é o problema, está vivenciando um problema, ele sofre. Outra coisa,
Falamos da importância de pensar se legalizar vai resolver a sua vida. Conscientizar favorece ou prejudica? Isso precisa ser conversado. E outro ponto também é confrontar. Confrontar o quê? Não se deixar dominar. Não se deixar escravizar, porque a gente não é a gente que tem controle sobre a droga. A droga acaba aqui tomando conta da nossa vida. É ela que acaba nos controlando. Então a gente vira um hábito também. Vira um hábito. Então a gente acaba aqui se escravizando, deixando-se dominar por esse vício e trata como bom, normal. O que precisa ser bem visto é isso. É determinar por aquilo que vai fazer você crescer como pessoa. E hoje esse é o nosso apelo, é o nosso desafio para você aí, né? A gente vai depois gravar outro programa com esse tema também, mas legalização da maconha. O que vai melhorar na sua vida? Ela vai resolver o seu problema? Ou vai prejudicar? Fique com esse barulho. Responde a interrogação. Porque nós acreditamos que Deus nos quer livres. É isso que a gente acredita. Tá joia? Nós vamos gravar um outro vídeo. Comente, faça comentário, diga das lutas que vocês estão vivendo aí, dá um positivo, inscreva-se no canal e vamos bater mais papo sobre isso. Eu quero trazer educadores para falar, quero trazer pessoas da área da saúde, padres. Nós vamos, de alguma maneira, contribuir aí com os lares. Tá joia? O tema desse foi Deus nos quer livres das drogas.